Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui o que eu vou fazer vai ser dar um passe de nivelamento na minha área de trabalho, da minha CNC. E também fica a referência a respeito desse sistema de mesa de sacrifício, que é esse sistema aqui por ripamento. Aí eu já vou comentar aqui alguns pontos positivos, alguns pontos negativos também. Quando a gente fala de CNC, como que eu consigo manter nivelado a área de trabalho e tal? Cara, máquina grande, falar em alto nivelamento, esquece, tá? Não vale a pena mesmo, que é aquele processo que você coloca um probe, daí a máquina vai aferir toda a área de trabalho e tal. Máquina grande não vale a pena, tá ok? Mas a maneira mais eficiente de você conseguir um bom nivelamento é você dar um passe, ou seja, fazer um desbaste em toda a sua área de trabalho, mantendo a mesma altura ali sempre do Z. Então dá aquele passe, remova uma camada, ela vai ficar nivelada, tá ok? Só que quando você trabalha com a tábua de sacrifício, mesa de sacrifício inteiriça, você precisa fazer esse processo em toda a mesa, tá ok? Quando você opta pelo sistema de ripamento, você vai dar um passe de nivelamento só sobre as ripinhas. Por exemplo, aqui na minha mesa tem 8. E eu coloquei elas com 25 milímetros e eu tenho uma fresa de 32 milímetros. Então, quando eu preciso fazer um passe de nivelamento em função de que já está muito marcado, muito riscado e tudo mais, aí eu dou simplesmente uma passada em cada uma dessas ripas. E com isso, colocando a chapa em cima aqui, está nivelado, tá ok? Na questão da disposição, espaçamento, aí cada um sabe como trabalha. No meu caso, eu coloco essas primeiras ripinhas mais próximas, porque eu costumo recortar bastante pedaço pequeno. E ali já coloco um espaçamento maior. Essa máquina aqui, ela é ideal para trabalhar com 1/4 de chapa de MDF. Aí eu coloco nessa disposição. Aqui no meu caso, eu estou substituindo algumas, que elas estavam bem judiadinhas mesmo, e até deu uma lascadinha nelas. Então eu já estou aproveitando para substituir. A ideia aqui também é a seguinte, na hora de fixar as ripas na sua mesa, pode utilizar parafuso? Pode, mas lembre-se, tá? Deixar ele bem rebaixado com relação a superfície aqui, porque vai que você esquece, dá um passo de nivelamento, às vezes a fresa você coloca para aprofundar mais, pega no parafuso, quebra a fresa. Mas o ideal é colar. Como? E dependendo do que você vai utilizar para colar, sim. No primeiro momento que você colar aqui até a cola dar aquela secada, coloca parafuso. Coloca parafuso para guardar secar. Depois, na hora que você for dar o passo de nivelamento, você tira. Depois que secou, não precisa mais de parafuso mesmo. Eu vou utilizar adesivo instantâneo, vou utilizar cola também, para dar uma adiantada no procedimento. Mas enfim, aqui eu estou substituindo algumas. E depois, pelo fato de você ter colado, você consegue ir dando passes de nivelamento. Geralmente você vai removendo ali camada de 1,5 mm, 2 mm já resolve para deixar um bom nivelamento na sua área de trabalho por esse sistema. E você consegue ir até zerar, tá? Então, por exemplo, se você tiver uma chapa grande embaixo na mesa da máquina e você fizer esse sistema em cima, você vai preservar essa parte de baixo, vamos dizer ali, boa por um bom tempo. E daí vai chegar um ponto que, enfim, já está zerando ali, daí você dá o passe de nivelamento e cola uma ripinha nova. Sobra de MDF, não precisa nem ser toda inteiriça. Só colar aqui, depois na hora que der o passe, ela vai igualar por um todo. Aí nesse sistema aqui, no meu caso, 8 passadas, eu posso fazer de uma forma manual, movimentando ali pelo teclado. Ou posso posicionar a máquina numa beirada e colocar lá tipo assim, X, no caso da minha máquina, X 1350, daí ela vai deslocar daqui até aquele lado, daí eu movimento ela para lá e desloco. Também, no caso de tipo assim, se você quiser deixar uma coisa bem prática, mesmo que você utilize o sistema de ripamento,
Lá no Aspire, por exemplo, estou mencionando o Aspire que é o que eu utilizo, né? Mas eu poderia criar um arquivo que já especifica onde estão minhas ripinhas. Aí eu coloco, eu acho que eu vou até fazer isso para ficar a ideia aí também. Aí eu faço um desenho de acordo com o que está posicionado minhas ripinhas aqui, ó. Aí eu vou dar o comando, a máquina ela vai fazer, percorrer todo coisa. Vou até fazer isso, tá? Eu vou... Depois que eu colar aqui, o vídeo vai ser editado aí, porque essa partezinha aqui vai demorar um pouco para fazer o processo de colar. Aí eu vou entrar na parte de fazer o desbaste, mas também vou postar o vídeo com essa ideia de fazer um arquivo para fazer o desbaste de forma automática. Toda vez que precisar fazer, eu carrego esse arquivo e ele já vai saber onde está cada uma das ripinhas, beleza? Então vamos lá, eu vou colar aqui e na sequência eu continuo e daí eu vou dar o passe e também vou criar esse arquivo que eu acabei de falar. Então continuando, galera, vamos colocar a máquina agora aqui para realizar o procedimento. Tem o vídeo ele já vai estar disponível junto com esse daqui também. O vídeo que eu expliquei como você pode criar o arquivo que vai fazer com que ela trabalhe exatamente como que eu quero aqui, que vocês vão ver. Ela vai fazer aquele percurso de zigue-zague, em vez de eu fazer de forma manual, eu já criei um arquivo, ela vai vir por cima da primeira ripa, vai para a próxima. Eu expliquei certinho lá. Na minha situação aqui, como eu estou utilizando uma fresa larga, eu criei um arquivo com a disposição das ripas na minha área de trabalho. Depois, eu desenhei uma linha exatamente no meio de cada uma das ripas e de uma ripa indo para outra, dessa para aquela e assim sucessivamente. E depois, antes de gerar o arquivo de corte, eu trouxe essas linhas aqui para o cantinho, porque eu quero que a minha máquina, quando eu der o comando lá, comece a executar o arquivo, eu quero que aqui onde ela está, exatamente é o ponto que ela vai descer. Então, para isso, ainda o que eu fiz foi dizer que a minha fresa, na verdade, isso é para enganar o programa, porque senão ele calcularia as diferenças e tudo mais, é de 1 milímetro, porque eu quero que ela desça ali e ela vai seguir o vetor. E o vetor tem a exata diferença das ripas. Nessa situação, como mencionado lá, eu não posso dizer nem que a fresa é de 32, porque as ripinhas são de 25. Aí já vai dar o erro no programa dizendo que a fresa não cabe dentro da área que você quer fazer o desbaste. Porque ele não vai entender que é uma ripa que está elevada, e sim ele vai entender que ele está tentando entrar dentro do material. Aí o passe que eu vou dar aqui vai ser um passe de 2,5 milímetros. Ela vai trabalhar com a velocidade de 2.000. Esse processo de desbaste faz uma sujeira danada porque remove muito material. E isso ainda a gente está falando aqui de ripas. Quando é na área de trabalho toda, então, nem se fala. Na mesa inteiriça. Daí, enfim, essas questões que eu mencionei, para dizer que a fresa é de 1 milímetro, eu desenhei exatamente o percurso, porque eu quero que ela trabalhe exatamente assim. Tá? Então, não se baseando na geração automática do programa e muito menos ali na simulação do programa. O que eu quero é que onde ela está aqui, ela vai ir retinho, vai passar para a próxima, vai voltar no meio da próxima ripa e assim sucessivamente. Então o vídeo está lá com todos os detalhes, se for mais ou menos a mesma situação que a minha. Então, enfim, aqui o que está faltando fazer aqui é só zerar a altura do Z. Opa, deixa eu colocar aqui no programa, que está no outro programa. Programa da máquina. Fazendo o zeramento a olho aqui mesmo.
Só que dependendo da camada que você for remover e se a sua mesa tiver com uma diferença grande, você tem que primeiramente descobrir qual que é o lado que está mais baixo. E vamos supor, se eu inicio aqui e lá no canto, lá na frente, está com uma diferença muito grande, vamos supor que eu falo, não, vou tirar 1 milímetro só. Aí lá está com uma diferença muito grande para baixo, vai chegar lá, não vai remover nada, tá? Isso que eu vou dar até uma exageradinha aqui no zeramento, porque além do que está pegando aqui, ela vai remover mais esses dois, ok? Aí agora eu vou carregar o arquivo, zerar todos os eixos aqui. Nivelamento, porque daí toda vez que eu precisar fazer um processo de nivelamento, já vai ter um arquivo certinho para isso. Mas, enfim, se tratando de poucas ripas, sim, eu poderia fazer de forma manual aqui, ó. Ligo o spindle, vou para uma, movimento para outra, mas o arquivo já faz de forma prática isso daí. Então vamos lá. Então tá feito, só que aqui eu vou ter que fazer algumas correções, ó. É o seguinte, na hora de medir para colocar o posicionamento das ripas, eu medi por esse lado e essa tábua ela tá torta, tá? Ela foi mexida um pouquinho nela, então tem alguns pontos aqui, ó. Aqui deu certinho, porque foi a medida do lado que mediu, mas quando tá indo para cá sobrou um pedacinho em alguns locais, ó. Aqui, então precisa dar um passezinho. Deixa eu só... Então tá feito. Procedimento de fazer o nivelamento realizado, né? Nesse caso eu tive que repassar aqui pelaquela diferença, né?
Ele passou e uma beiradinha do lado de lá não ficou certo. Aqui a mesa ela tá mais para lá o posicionamento das ripinhas, então deu essa diferença. Mas tá feito. Agora eu só vou recolocar porque eu também removi essas. Isso daqui é para evitar que fique indo pó direto na guia. Se deixar assim na hora que recorta, vai pó direto na guia. Esse que eu tirei para dar uma ajeitada também. Mas é isso, ok? Feito o procedimento. Isso daqui, vez ou outra, você precisa fazer naquele ponto que já está comprometendo, porque olha o tanto de furo que tem aqui. Só que a partir de agora, a mesa ela já está niveladinha aqui entre todas as ripas. Ó, bem nivelado. E só para complementar o vídeo também fica aquela dica, porque nem todo serviço exige aquela precisão. Só que também na hora que um serviço exigir precisão, você não precisa fazer todo esse procedimento que é um pouco mais demorado, que faz bastante sujeira e tal também. Foi a dica que eu dei no outro vídeo. Às vezes você tá fazendo os recortes normal e tal, por mais que já não tá legal o nivelamento, mas é recorte normal, que a gente atravessa, não tem problema. Aí aparece um serviço que você precisa fazer ali um entalhe superficial, coisa do tipo, para não precisar fazer nivelamento de toda a área. Aí você pega ali um ponto específico, coloca duas ripinhas do tamanho do trabalho que você vai precisar fazer e faz o nivelamento só nessa ripinha. Aí você faz uma coisa rápida ali. Por exemplo, se aparecesse um trabalho para fazer uma gravação, e daí a mesa já não está legal, está pedindo nivelamento, mas ainda dá para trabalhar. E tipo assim, tem que ter um dia específico para parar, para poder fazer todo esse processo. Mas aí é só você colocar 2 pedacinhos de ripa suficiente ali para fazer o trabalho que você vai fazer, fixa eles ali, faz o desbaste só nesse pedacinho aqui e vai ter também ali o perfeito nivelamento, ok? Mas enfim, vez ou outra a gente precisa fazer o nivelamento. De momento, qualquer ponto da mesa que eu precisar utilizar, ele está com um bom nivelamento, com uma boa precisão. Só que vai indo, vai riscando, vai ficando arrepiado, vai ficando aquele monte de marca de furo, vai afetando o nivelamento, ok? Mas basicamente é isso, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal. Aí é só recolocar ali, que eu preciso recortar umas pecinhas ainda hoje. Beleza? Então é isso aí. Falou!